Então, nós e vós contando histórias. Olha só, hoje nós estamos aqui no cemitério, viemos aqui dar uma ajeitada no túmulo do meu irmão. E nós lembramos de alguns fatos que aconteceram aqui no túmulo do meu pai e no túmulo do meu irmão. Então, a Ana Cláudia vai me ajudar a relembrar. No início, logo quando meu pai morreu, nós viemos aqui para fazer uma pintura na parede do túmulo dele e tal, né, Ana Cláudia? Na parte da frente a gente queria desenhar um anjo, Isso fazer uma mesmo. igreja, uns negócios assim. Aí então lá nós felizes e contentes tirando os materiais, organizando, colocamos o lápis em cima do túmulo e esquecemos do lápis ali. Pegamos carbono, vamos riscar o anjo. Cadê o lápis? O lápis havia sumido, gente. E a gente, no final das contas, achamos que a gente estava muito louca e falamos, não, a gente esqueceu o lápis. Nós não trouxemos o lápis. Catamos o cabo do pincel e vamos riscar. o anjo. Maior trabalho, mas riscamos. Maior trabalho pra gente riscar aquilo, porque foi difícil. O pincel era ruim, escorrega. Só quem já riscou desenho com cabo de pincel sabe o quanto difícil é. Exato. E o lápis que a gente tinha trazido todo o material certinho pra não faltar nada, porque aqui é longe da cidade, né? E foi, passou. E desistimos. Fomos embora. No outro dia a gente volta pra terminar, porque não deu tempo de terminar, uma pintura grande, né? A hora que a gente tava sentada, agachada, porque o túmulo é alto, então ele ficou em cima. A gente sentadinha, mexendo com o material pra começar a pintar. O lápis simplesmente bate um vento, rola, ele cai de cima do túmulo na nossa cabeça, assim, ó. Não, e o mais interessante é que assim, eu procurei lá, o né? lápis em cima do túmulo. Nós procuramos em todo lugar. Então Sim. eu procurei em cima do túmulo, tá? Não estava. Aí então vamos lá com o pincel. E incrivelmente no outro dia a gente ainda chegou, botou todo o material para terminar. Não tinha e nada. não tinha lápis, gente. Não existia esse lápis. Aí de repente sentou, o lápis caiu na cabeça da gente, assim, tuque. Caiu na minha cabeça. E na realidade a gente achou isso muito interessante, porque era o tipo de brincadeira que meu pai fazia com a gente, né? Sim. Lembrava muito a brincadeira do meu pai. Então, esse foi um dos casos assim que marcou. Aí, na sequência, que a gente pegou a mesma temporada, né, pra pintar. Sim, que era um período de férias. Do meu tio, né, irmão da minha mãe também. E a gente resolveu pintar lá com uma tinta a óleo. E a dona Cíntia foi um dia abrir a lata de tinta, a lata não abria, gente, a lata literalmente explodiu. Na minha cara. Eu fiquei toda cheia de tinta. Pinguinho. Ficou maravilhosa. Era uma tinta azul escura ainda, porque a gente queria fazer um céu estrelado. E tchananã, foi maravilhoso. A lata explodiu na cara da gente, assim. Parecia que alguém de dentro pra fora deu um murro. Mas nós conseguimos pintar, né? Só que eu fiquei parecendo um dálmata azul. Um dálmata marciano. Então, essas são duas histórias que marcaram muito. Mas o mais interessante é que, assim, a lata, ela simplesmente não abria. E eu nunca vi, gente, ó, que às vezes eu mexo com tinta, mas eu nunca vi uma lata que explodisse com tanta vontade. Com tanta Parecia vida. Uma bomba, de verdade. A sorte é que a tampa não pegou no meu rosto, porque senão teria me ferido, né? Mas a tinta, gente do céu, o que era aquilo? Ou guarda a sombrinha que a minha irmã segurava, embora minha irmã disse que não lembra, então também já não sei se era ela ou se era uma aparição. E assim, essa é a nossa, algumas das histórias que a gente já vivenciou. Que só pode ser sobrenatural. Tô falando que não é ela, não. Então, gente, é o Tia Lei mesmo. O pior é que eu também não lembro da tia Sandra. Então... Mas eu lembro dela segurando a sombrinha e me olhando com aquela cara assim de que o que aconteceu? Então a gente não sabe quem que é. Mas enfim, é assim, estourou a lata. Então, gente, olha só, nós vamos aproveitar esse vídeo que nós lembramos de mais um fato que aconteceu comigo e com a minha irmã Sandra. Eu não sei, todo mundo fala que a gente parece demais no físico, e talvez seja por isso que quando a gente tá junto, algumas coisas normalmente, ou a gente faz coisas que não devia, ou atrapalhada mesmo, parecendo assim, sabe, enfim, duas patetinhas. Então, e quando a gente era criança, a gente brincava muito junto, né? Uhum. Embora a Sandra era chata, você era chata. Olha isso, que irmã, gente. Era um pouco chata. Olha isso, gente. Era, mas enfim. E eu cuidava dela. Cuidava nada, ela judiava de mim. Mas cuidava sim. Cuidava nada. Fazia truque veruel pra mim, que nem vou contar o que era mesmo, esse eu lembro. Era assim, muito irritante isso, mas tudo bem. Então a gente brincava, a gente morava na chácara, lá na nossa casa mágica. E tinha um espaço gigante, né? Então todo dia a gente brincava até anoitecer, a mãe deixava. Uhum. Então a gente brincava muito. E teve um final de tarde, assim, quando estava já entrando a noite mesmo,
tinha uma lua, era lua crescente, ela é metade, só que... Mas antes da lua tinha um sol maravilhoso que estava indo embora, lembra? Sim, era um finalzinho de tarde. E nós estávamos no terreiro, na parte de baixo da casa, que tinha um porão embaixo da casa, era muito legal. E a gente ficou olhando para o céu, né, durante um tempo. Sim, e nós estávamos lá brincando. E de repente a lua chamou atenção. Era uma meia lua, assim, né, Sandra? Ainda. E nós ficamos olhando aquela lua, assim, achando interessante. E de repente, e gente, não é mentira, isso eu vivenciei. Tá aqui a Sandra, que é a minha cara. Mas só para detalhar. Primeiro, a gente estava vendo, lógico, o sol estava indo embora. Ele foi embora. E a gente ficou por muito tempo olhando para o céu, porque nós achamos bonito a imagem do sol indo embora. De repente veio uma lua maravilhosa, mas tão brilhante. Tão brilhante. Tão Só que, linda. E o que marcou é que ela assim, como eu falei, ela estava em meia lua. Só que de repente ela foi se transformando. Foi uma coisa realmente incrível. A lua, primeiro, ela ficou cheia. Tá? Sim. Então devagarinho ela foi se completando e ficou cheia, maravilhosa, super brilhante. Aí depois ela se transformou em imagens. Sim. A que mais me marcou, algumas que mais me marcaram foi a mão aberta. Sim. O pássaro, que é como se fosse um Espírito Santo. Era o Espírito Santo. Sim. Mas tão brilhoso, porque aí ficou aquele reflexo da lua. Sim. E ficou refletindo em todas as imagens. Então, elas ficaram douradas, as imagens. Sim. Maravilhoso, né? Foi algo assim muito lindo, só que a gente era muito pequenininha, então eu não consigo me lembrar de tantas outras imagens. Assim, a gente era pequena, então a gente não lembra de todas as formas, mas a lua se transformou na nossa frente, aos nossos olhos, em várias formas diferentes, tá? E ela não ficou prateada, ela ficou dourada, maravilhosa. Sim. E o que nos chamou a atenção, claro, demais, que a gente era pequenininha, ficamos ali hipnotizadas, e depois que ela fez todas essas imagens, que a lua se transformou, ela novamente voltou a ficar cheia, e depois ela se reduziu novamente e ficou meia, como ela estava, né, no início. E nós ficamos olhando uma para a cara da outra, ficamos encantadas, corremos, claro, tudo acontecia, a gente corria atrás do papai, lembra? A gente contou para ele. Só que assim, a gente era criança, então ninguém acredita muito em criança. Eu acho que eles não acreditaram, mas assim, ficou muito marcante, principalmente a imagem do Espírito Santo para mim e para Cíntia, ficou muito marcante, porque foi uma coisa que chamou muita atenção, por brilhar muito. Sim. E aquilo chamou muita atenção. Gente, e a mão era uma mão assim, gigante, do tamanho de uma brilhante. Parecia a mão de Deus. Eu acho que era alguma visão assim. Sim. Eu penso que sim, porque a gente era menininha, a gente não fazia assim, coisa, né, peraltice. A gente era inocente. E numa outra tarde que a gente estava lá brincando no nosso mesmo espaço, lembra, Sandra? Veio rapidamente, já era escuro já esse dia, aí veio assim, muito rápido sobre nossas cabeças, lembra? Um disco do tamanho mais ou menos de um prato. E ele ficou sobrevoando. Ele girava muito rápido. Eu lembro disso? Muito nítido. Gente, isso foi incrível também. Ele era assim, de um tom de laranja, vermelho e amarelo. Brilhava também. Era muito brilhante, chamativo. Nossa, nós ficamos assim também encantados, de boca aberta, com medo até, porque a gente sabia o que era aquilo. E ele girou em cima da nossa cabeça, talvez algumas vezes. E saiu rapidamente também, voltou a desaparecer. Lembrando que isso há mais ou menos mais de 50 anos atrás. Sim. Mais ou menos uns 50 anos atrás. Porque a gente era muito pequenininha, então nós temos hoje 50, eu tenho 55, a Sandra tem 59, então assim, a gente era menina mesmo, bem pequenininha. Então, gente, eram umas coisas assim, muito estranhas, sempre acontecia quando eu estava com a Sandra, e era uma coisa que acontecia mais nós duas juntas, então, sei lá, todo mundo fala que a gente tem a mesma cara, né? E até a voz parece, olha aí, dá pra perceber no vídeo que a nossa voz é muito parecida. Também contamos pro papai, lembra? Mas ninguém acreditou em nossa ainda mais esse do disco que a gente achou que era um disco voador, que era alguma coisa assim. Ninguém ligou, porque a gente falou pra variar, né? Mas, gente, coisa de criança. Quem nos conhece sabe que a gente não é de inventar, a gente conta a verdade. Então isso aconteceu, com certeza. Não, isso nós vivemos, gente. Mais um caso, né? Sempre eu e a Sandra. A gente dormia junto no nosso quarto, né? Na nossa casa mágica, né? Na casa da chácara, aquela casa gigante e tal. Então, era
a estrutura da casa era o seguinte. Então tinha a sala, o quarto da mãe que dava para a sala, aí começava um corredor bem, quer dizer, para mim era gigante porque eu era pequena. Aí tinha o quarto das minhas irmãs, o quarto do meu irmão do outro lado do corredor. Aí descia uma escada, aí tinha a nossa, que a gente chamava de copa, né, que era como se fosse ali uma sala de jantar. E nessa copa, nessa sala de jantar, tinha a entrada de um quartinho, como se fosse um quartinho, assim, sabe aquele quartinho da bagunça? Então, eu e a Sandra, a gente dormia lá. Porque, né, enfim, eram as mais pequenininhas, então aquele era o nosso cantinho. E ali na copa tinha um banheiro e saía pra cozinha e tal. Então, o nosso quartinho, a gente tinha ali uma cama, era uma cama de casal, a gente dormia junto. O nosso colchão era de palha, gente, era muito interessante, fazia um barulho assim. Tinha um guarda-roupão antigo, assim, bem grande, que infelizmente nem sei para onde foi parar aquilo, mas era um guarda-roupas de madeira e tal. E a gente dormia ali. Então, uma bela noite, assim, a gente lá de madrugada, a gente dormindo, de repente a Sandra acordou assustada, assim, sabe? E ela tinha levado um tapa, alguma coisa bateu nela, sabe? Deu um tapa bem forte nela, assim. Aí ela acordou assustada, com medo, olhou para ver se de repente nosso pai, alguma coisa, mas não tinha ninguém, estava escuro. Enfim, no outro dia ela foi perguntar para o papai, e o papai falou que não, que ninguém entrou no quarto, ninguém bateu nela. Mas naquela noite ela apanhou, né? Ela levou um tapa. E aquela casa, ela era assim, nessa mesma casa, nossas visões do quintal, tal. Então ela era uma casa cheia de histórias, assim, né? Então, aquela da lamparina, que eu até contei num vídeo aí já, eu acho, no canal, e da lamparina na janela, a gente até, acho que foi minha própria mãe que contou ainda. E então, assim, algumas histórias, né, aconteciam ali, mas aquela casa, ela tinha uma atmosfera que dava muito medo, né? Eu lembro que eu olhava da nossa copa ali, da nossa sala de jantar, para outra sala, aquele corredor longo que tinha. A gente lembra que durante o dia, estava a mãe lá fora, tal, e eu sozinha nessa copa, eu sentava nesses degraus e olhava para a sala. A gente dava uma sensação muito ruim, me dava muito medo. Era uma presença muito esquisita. Então, assim, era uma casa que sozinha eu até ficava, mas eu sempre tinha a impressão de que eu estava sendo observada. Eu acho que era isso, sabe? Então, era uma casa assim, muito sinistra, mas, nossa, eu lembro dela com muito carinho. Infelizmente ela não existe mais, meu irmão demoliu, mas pensa numa casa assim que marcou muito a nossa vida, a nossa história, né? Então, entre tantas, essas foram algumas situações que eu e a Sandra a gente viveu juntas, né? A gente sempre juntinhas ali, então tivemos algumas experiências assim. Mas, então era isso, gente, muito obrigada, deixa o like de vocês, se inscrevam no, tá? E até o próximo. Um beijo.